que anda em santidade. Eu admiro cada um de vocês que ganham a alma para Jesus. E eu, como senhora, sei que não é fácil, né? Outra coisa, eu sou muito chorona. Eu puxei para a pastora Samira nesse ponto. Então, por que eu estou dizendo isso? Quem dera eu ter conhecido Jesus quando eu era bem jovem. Talvez com 15 anos, talvez com 10 anos. Ou ter nascido no evangélico, né? Eu não tive essa sorte. Eu vim ouvir falar de Jesus já com 25 anos. Eu não sou tão velha também assim, né? Só tenho 35. Então, um dia eu ouvi falar de Jesus. Na verdade, eu tinha 22 anos. A primeira vez que eu ouvi falar de Jesus. Só que eu me achava nova. Eu disse para aquela irmã que eu era muito nova para conhecer Jesus. E hoje eu leio a Bíblia e ali eu vejo quanto tempo eu perdi. Eu vou fazer 11 anos nesse ministério. Aliás, fiz 11 anos agora em outubro, né? Nesse ministério. E eu vim para Jesus pela dor. Não venha para Jesus pela dor. Mas aquela irmã, ela tinha bom ânimo. Ela tinha força de ir atrás de mim. Mesmo eu dizendo não para ela. Ela estava ali no meu pé. Hoje a filha dela é uma pré-adolescente. Que é a irmã Renata. Eu vi a Renata pequena. Elas iam atrás de mim evangelizar. E ali eu olhava para aquela mulher, que é a missionária Ivana, eu dizia, por que essa mulher vem toda vez atrás de mim? Eu tinha ódio daquela mulher. Eu mudava de endereço e ela achava o meu endereço. Parecia assim que eu acho que Deus mostrava para ela onde eu estava. E ela batia onde eu morava. E quando eu olhava, eu dizia, essa mulher de novo. Meu Deus, essa mulher é muito chata. Como é que ela me encontrou? Teve um dia que eu estava muito porre. Eu gostava muito de uma cachaça. Não era cerveja, irmão. Era cachaça mesmo. E eu não me esqueço desse dia que aquela irmã me viu. Eu estava com a calça branca. Que essa calça estava da cor de uma vala de preta. E ela foi buscar uma irmã para batizar. Era um dia de batismo. Na época era na 1º de dezembro. E aquela irmã, 6h30 da manhã, ela me viu. Morta de porre, sozinha, jogada numa calçada. E ela parou ali do meu lado e bateu no meu ombro. E ela disse, Gorete. Eu disse, oi, irmã. Ela disse, olha, ainda tem jeito para ti. Eu disse, não, irmã, para mim não tem mais jeito. Eu nasci nessa, eu vou morrer nessa, né? Eu sou a ovelha negra da minha família, que era assim que eu era conhecida. Hoje eu não sei como a sua mãe lhe chama, mas a minha mãe, ela me chamava de prostituta. Dizia que eu não valia nada. Eu tinha apenas 13 anos, irmão, quando eu ouvia tudo isso. E um dia eu me arrumei. Eu não sou paraense, eu sou maranhense. E um dia eu cansei de ouvir aquilo tudo. Eu apanhava muito. Se você ver minha costa é toda cortada, toda marcada de apanhar. Eu apanhava muito. E um dia eu cansei assim de apanhar. Eu apanhava de tio, de tia, de vó, de mãe. Todo mundo me batia. E um dia eu fiquei cansada daquela história. E eu sabia onde a minha avó guardava dinheiro. Eu fui lá, eu roubei ela. Essa foi a verdade, que eu não pedi. E eu subi num caminhão. E eu vim me embora para outra cidade. Só com a cara e a coragem. E lá eu procurei uma irmã da minha avó e eu contei tudo o que estava acontecendo. E aquela minha tia disse, pois você vai ficar aqui comigo, né? Você vai ficar aqui comigo. E no dia que eu comer, você come. E lá eu fiquei. Por que, irmã, que eu estou contando isso para você? Tem muita jovem que se ilude com um rapazinho. Como disse a irmã Rita, né? O rapazinho vem e lhe conta uma historinha e você se ilude. E eu me iludi. E esse rapaz tirou minha virgindade, né? E não casou comigo. Então eu fiquei conhecida como a pior pessoa da minha família. Ali eu fui tão humilhada. Me pegaram, me botaram na frente. Foram me deixar na casa daquele rapaz.
E lá aquele rapaz disse para mim que ele não ia casar comigo, porque quando ele tinha mexido comigo eu não era virgem. Mentira do diabo. E ali me humilharam, né? Eu era filha de mãe solteira e ele tinha dinheiro. E ele disse que ele não ia casar com a filha de uma rapariga, que é assim que é conhecida no Maranhão, uma mulher que não tem marido. E a minha avó me trouxe de volta. E ali ela dizia no caminho para mim: tá vendo? Tu não presta, tu não vale nada, tu é uma cachorra, tu é uma safada, tu é a pior vergonha da minha família. E ali no outro dia eu me arrumei e vim embora. E com uma semana a minha avó veio me buscar com a polícia, nessa cidade onde eu estava. Vieram me buscar escoltada, né? Para mim voltar, para me casar com aquele rapaz. E ali eu chorei e disse para minha tia que eu não queria ir, porque eu tinha sido muito humilhada. E a minha tia disse: olha, Isabel, que é o nome da minha avó, ela não vai. E ali a minha avó peitou a minha tia. Ela disse: eu sou mais velha e ela não vai, e pronto. E no outro dia eu conheci uma mulher que trazia menina para cá, para Belém. Ela andava atrás de menina para trazer. E eu fui lá com ela, eu disse que eu queria vir. Eu tinha 13 anos de idade. Hoje eu não me envergonho de dizer, porque hoje eu tenho Jesus, sabe? Ele me libertou. E ali, irmão, eu vim para parar aqui em Belém. Hoje eu vejo que tudo foi um plano de Deus. Eu vim para cá, para Belém, mas não parou o meu sofrimento. Eu apanhava na casa dos outros, eu era empregada dos outros. Eu apanhava, eu era humilhada, continuei sendo humilhada. Mas um dia eu conheci esse Jesus. E esse Jesus fez eu conhecer o meu esposo, mesmo antes de eu ser crente. Mesmo sendo infiel com ele, mesmo não querendo aceitar ele. Eu conheci o missionário Vades, né? E ali o missionário Vades, ele queria ficar comigo, mas tinha vergonha. Porque eu era uma pudim de cana. Eu vivia nas calçadas bebendo cachaça, me agarrando com um e com o outro. E quando eu conheci ele, ele dizia assim: poxa, até que eu gosto de ti, mas tu é tão mal falada. E ele tinha saído do relacionamento, né? Estava com 2 meses só na época. E ele ainda gostava da esposa dele. E ali eu me lembrei da missionária Ivana, de Jesus. Que ela disse que Jesus mudava a vida da gente. E foi quando eu aceitei Jesus. E hoje eu sou livre. Hoje eu tenho filhas, né? Por que eu hoje falo isso para vocês? Porque eu não quero que as minhas filhas passem nada do que eu passei. Eu tenho 3 filhas. Todas 3 são lindas. Nasceram na presença de Deus, né? As 2 mais novas. E hoje eu olho para elas assim, dormindo. E eu digo: Jesus, eu vou lá, eu intercedo por elas. E digo: Senhor, não deixa minhas filhas passar pelo que eu passei. Sabe, irmãos? Então você que é jovem, você que é pré-adolescente, quando a sua mãe lhe der um conselho, irmão, ou irmão, irmã, não pense que ela está querendo prejudicar a sua vida. Porque quantas vezes a minha mãe sentou comigo e eu não ouvia? Quantas vezes ela sentava, ela me batia e ela chorava junto comigo. Ela dizia: eu faço isso porque eu te amo. Não quero que tu sofra, sabe, minha filha? Porque eu já sofri muito. Eu não quero que tu sofra. E eu dizia: mas quando? Isso não é verdade. Eu não chamava ela de mãe, para você ver, ela era tão rebelde que eu não chamava ela de mãe. E a minha mãe não conhecia quase nada da minha vida. E teve um dia que Deus fez ela vir aqui em Belém. Ela já veio na minha casa, conheceu meu esposo, né? E por a minha rebeldia, eu tenho um filho. Ninguém sabe que eu tenho um filho, muita pouca gente sabe. Eu tenho um filho que vai fazer 14 anos agora em dezembro. E esse filho eu também abandonei. Porque eu achava que culpada do meu sofrimento era a minha mãe. Então eu peguei esse filho, engravidei. Fiquei até 8 meses aqui em Belém. Com 9 meses eu cheguei no Maranhão com as coisas dele. E eu disse: olha aqui, Francisca, eu vou ter esse filho e tu vai criar. Porque tu nunca me criou. Tu vai criar ele, né? E ali eu abandonei o meu filho. E muitas vezes ele me liga e ele diz assim: mamãe, a senhora não me ama. A senhora só gosta das meninas. A
senhora cria as meninas, mas nunca me criou. Eu sei que é um preço que eu pago, entendeu? Pelo meu pecado, pela minha rebeldia. Então você, jovem, não se iluda com qualquer jovenzinho. Espere no Senhor. Quem dera que eu tivesse tido essa oportunidade. Não que eu tenha um mau casamento. Eu tenho um casamento abençoado, sabe? Hoje, assim, Deus, Ele tem usado muitas pessoas para me abençoar. Muito mesmo. Eu sou muito grata, assim, pela vida do Pedro, né? Pela vida do Jean. Eu amo todos vocês aqui. Mas esse jovem, o Pedro, a Rita, o Raimundinho, o Álvaro, assim, para mim são como se fossem meus filhos. Entendeu? São pessoas que eu amo muito, de verdade. E Deus, Ele tem usado assim, né? Deus, Ele não sabe do... As pessoas não sabem do que eu preciso, mas Deus, Ele sabe. Sim, a vida do missionário Chiquinho. Então, hoje para mim estar aqui, irmãos, eu saí, mas o meu esposo, eu falei com o meu esposo que antes de 6h30 eu tinha que estar em casa. Porque hoje eu entendi que o meu amor maior não é o Vadson, é Jesus. Hoje o meu amor maior não são minhas filhas, é Jesus. Eu tenho um compromisso com Deus, entendeu? Eu tenho. Todo mundo pode me abandonar, mas Jesus jamais vai me abandonar, como Ele não me abandonou. Então hoje eu não sei qual é o seu problema. Hoje eu não sei o que você está passando, você que é jovem. Não sei. Mas Jesus, Ele sabe. E Jesus, Ele diz, clama, pede-me. E um dia eu lembrei dessa palavra, né? E aquela irmã disse para mim, se o Deus dela não mudasse a minha vida, ela ia se prostituir junto comigo e beber cachaça. Claro que não foi preciso, porque o Deus dela é o Deus que vocês servem, é o Deus que faz milagre acontecer, é o Deus que restaura. Então hoje, você que não tem uma alma, como disse o irmão Pedro, Deus, Ele vai mandar na hora certa. Deus, Ele vai mandar. Só basta que você tenha bom ânimo. Só basta que você tenha vontade. Queira. Não olhe para o pecado. Não olhe para o mundo, irmão, que ele não tem nada para lhe dar. Você vai só pegar porrada lá fora. É só o que vai acontecer com você. Ou você vai voltar com o filho, ou você vai voltar com a doença. Para você ter uma ideia, até AIDS disseram pro meu sogro que eu tinha. Quando eu me juntei, namorava com o Vadson, não deixava eu pegar na filha dele. Porque quem não sabe, a Gabriela, ela não é minha filha de verdade. Ela não nasceu daqui de dentro de mim. Mas ela é minha filha daqui, do coração. Entendeu? Eu amo ela como eu amo as minhas duas filhas. Então muita gente quando sabe, diz assim, ela não é sua filha. Eu digo, não, de sangue não. Mas para você ter uma ideia, Deus é tão bom que ela parece mais comigo do que as outras. Até assim nas atitudes dela. O jeito que ela cuida das minhas coisas, ela é enjoada. Ela cuida das minhas coisas mais do que a Miriam e a Kézia. Ela diz, não, isso aqui é da mamãe, não pega nisso. Não, olha, a mamãe não vai gostar, entendeu? Aquela criança, quando eu olhava para ela, eu ouvia a minha vida. Eu disse, não, eu vou amar essa criança como se fosse a minha filha. Então hoje, irmãos, eu amo todas elas. Elas são especiais para mim, sabe? E são assim umas crianças abençoadas. Deus, Ele usa muita gente também para abençoar elas, né? E só para concluir, para a gente continuar a palavra, né? Teve aquele sorteio daquele carro. E ali, 3 meses antes, irmão, eu fui para uma oração. A pastora Elisângela já sabe disso, a missionária Ivana. Porque eu só faço uma coisa se eu estiver debaixo de respaldo, irmão. Se eu não tiver, eu não faço. Então teve uma oração na casa de uma irmã na Cidade Nova, da irmã Franci, né? E lá tinha uma irmã da Assembleia de Deus. Essa oração era dos irmãos da Assembleia de Deus. Por quê? Né? Não estou dizendo aqui para ninguém fazer oração, irmão. Estou contando um testemunho, né? Quero que vocês entendam. Essa irmã era nova convertida. E ela tem uma cunhada que é da Assembleia. E lá fizeram um ciclo de oração. E a pastora Samira, com a pastora Elisângela, disse, não, você vai para essa oração. E eu fui, né? Você é a líder dela, você vai. E quando eu cheguei lá, acabou a oração, né? Eu vinha embora. Eu e algumas discípulas minhas. E ali Deus mandou eu voltar do meio do caminho.
eu ouvi aquela voz dizendo, volta, e eu voltei. E nessa época, irmão, eu estava passando por uma tribulação muito grande, com o missionário Chiquinho, sabe, né? O Neto sabe, alguns irmãos sabem. Ali eu só chorava. E aquela irmã, Deus disse, entra. Eu entrei. E aquela irmã estava de costa. Aquela irmã nunca tinha me visto na vida dela. Era a primeira vez que ela estava me vendo, era naquele dia. E ali ela disse assim para mim, olha, eu estava te esperando. Eu disse, como a senhora estava me esperando? Ela estava de costa, ela não me viu. Ela disse, eu sei que tu ia voltar. Porque fui eu que marquei o encontro contigo aqui hoje. Não foi ninguém. E ela virou de frente para mim, pegou nas minhas mãos e disse assim, olha mulher, eu sei o quanto tu tem chorado, quanto tu tem passado pela luta. Mas eu vou te dizer uma coisa, eu, teu Deus, eu vou te surpreender, né? E ali eu vim para casa e eu fiquei pensando naquilo. O que essa mulher quis dizer? E ela disse mais, irmão. Ela não, Deus. Eu sei que você não acredita em revelação. Mas eu estou te dizendo que tu vai te surpreender. Comigo, né? Deus dizendo, usando ali ela. Tá, né? E ali eu nunca menti. O meu sonho era que o pastor Valdo ganhasse aquele carro. Eu orava todos os dias para o meu pastor ganhar aquele carro, né? E ali, quando o pastor Helder disse que tinha sido uma mulher, eu disse assim, foi a pastora Elisângela. E Deus disse para mim, não. Naquela hora, eu estava servindo uma maniçoba. Deus disse, larga a maniçoba, larga essa colher. Que quem ganhou esse carro foi tu. Eu não te falei que eu ia te surpreender? E ali, muita gente às vezes ali pensou que eu chorei muito mesmo, quem estava lá viu, que eu chorei por causa do carro. Não foi, irmão, por causa do carro. Eu chorei porque naquele dia Deus me mostrou que Ele tinha o poder de mudar a situação que eu estava vivendo naquele dia. Deus, Ele disse assim, tu tem que confiar mais em mim, Gorete. Esquecer, né? Ali, irmão, ficou só eu e Deus e meu marido. Parece assim que Deus queria mesmo que ficasse só nós dois. E a gente chorava junto. A gente orava junto. A gente dizia, a gente vai vencer. A gente vai passar por tudo isso, mas a gente vai vencer, né? E ele dizia para mim assim, parece que todo mundo me abandonou. Eu dizia, não. Deus, Ele não abandonou a gente. Isso é só uma provação. E a gente vai passar. A gente vai passar essa luta. A gente já vencemos coisas piores. Que foi, muitas vezes a família dele não queria ele junto comigo. Mas a gente ali junto. Então, irmãos, você que está com a fé abalada, você que está sem ânimo, você que acha que Deus não é capaz de lhe dar uma célula, você que acha que não é capaz de andar em santidade, você que acha que não é capaz de estar ali buscando a Deus todos os dias, você é capaz. Porque ninguém era pior do que a Gorete. Ninguém era pior do que o Vadson. Entendeu? Ninguém. Só eu e Deus sabe. E meus pastores sabem quem era o Vadson. Entendeu? Mas eu nunca desisti da vida do meu marido. Então, se você tem uma alma, não desista da sua alma. Não desista. Por mais que ela lhe dê trabalho. Foi essa que Deus lhe deu para você cuidar. Será que você vai desistir do seu filho quando nascer? Não, você não vai desistir. Então, se Deus lhe deu essa oportunidade de cuidar de vidas, cuide, irmão. É muito bom. É muito bom você cuidar de uma vida. Eu tenho uma discípula que, para mim, ela é uma guerreira. O irmão Chiquinho acha graça dela muitas vezes, a dona Tica, né? Acha graça santa, irmão, não é de outro jeito. Mas a dona Tica, para mim, é um exemplo de mulher guerreira. O marido dela é operado, mas ela está lá fazendo célula. Ela evangeliza, ela vai atrás das almas, entendeu? Não tem tempo ruim para aquela mulher, irmão. Ela está aqui na oração de meio-dia, muitas vezes ela é muito mais fiel do que muitos irmãos. É uma senhora, mas ela está aqui, entendeu, irmão? Então você que é jovem, venha buscar a Deus, entendeu? Venha se animar na presença de Deus. Hoje eu fiquei ali sentada, não porque eu estava triste, não porque eu estava cansada, porque eu achei bonito vocês dançando. Sábado eu peguei uma espadada da Cita lá em cima, porque eu estava olhando daqui da janela, vocês dançando.
Eu disse, era engraçado, o culto jovem mudou muito. Quando eu vim antigamente não era tão animado. Você tem oportunidade, você não precisa ir lá na esquina, entendeu? Tá namorando para se alegrar na presença de Deus. Hoje você tem um Jesus que ele é alegre. Hoje você tem um Deus que ele lhe levanta, entendeu? Então deixa a tristeza de lado, irmão. Não olhe para o seu problema, olhe para Jesus. Porque esse é a coisa melhor que a gente tem na nossa vida. É Jesus. É Jesus. Ele cuida de você quando você precisa. Às vezes o seu amigo só quer lhe levar para a perdição. Mas Jesus não, ele traz você. Deus, ele quer você nos braços dele. Muitas vezes a gente olha para o pecado lá atrás. Eu sei que não é fácil para um jovem andar em santidade. Eu sei que não é fácil, irmão. Mas com o Espírito Santo de Deus tudo se torna fácil. É tão bonito, né? Um casamento no Senhor, é lindo. Eu queria ter tido essa oportunidade. A minha mãe, ela não gosta de crente, irmão. Eu não tenho vergonha de dizer. Ela não gosta de crente. Ela faz é dizer mesmo. O Mateus, ele vai para a igreja de crente lá no Maranhão. E às vezes eu digo, mamãe, cadê o Mateus? Tá para a igreja dos crentes. Eu não sei com que esse menino aprendeu isso, ir para a igreja dos crentes. Foi isso aqui, ó, irmão. Eu pago um preço pela vida do meu filho. E ele vai para a igreja lá dos crentes. E ela fica tiririca da vida. Ela vai para o católico e ele vai para dos crentes, né? E ela diz, esse menino está aprendendo bem contigo. Tu está bem falando com ele pelo telefone sobre os crentes. Eu não gosto de crente. Mas eu gosto de Jesus porque mudou a tua vida. Olha só como ela fala. Até o diabo reconhece, né? Ela diz que ela não gosta dos crentes, mas ela gosta de Jesus que mudou a minha vida. Como ela diz, para ela eu era um caso perdido. Se você for no Maranhão perguntar quem é a Gorete, ninguém vai saber. Quem era a Doga? A Doga, ela era o diabo em pessoa. Ela não era a gente, né, que é meu apelido. Hoje eu chego no Maranhão, as pessoas me olham e dizem assim, como tu mudaste? Como esse Deus que tu serve faz milagre? Minha família não me respeitava, hoje toda me respeita. Hoje eu sou a irmã Gorete, né? Não mexe com a irmã. A irmã é crente. A irmã não é mais aquela doida que ela era, né? É assim que elas falam. Zombando, mas me respeito. Porque o diabo, ele está debaixo dos nossos pés. Então hoje, se é só você que é crente na sua casa, não fique triste quando dizer, olha o irmãozinho. Amém, eu sou o irmãozinho. Mas eu sou o irmãozinho de Jesus, né? E através da sua mansidão, do seu testemunho, você vai ganhar a sua família. Porque eu creio. Eu ganhei uma irmã que nem mora aqui, né? Ela era mais pirada do que eu, depois que se separou do marido. E hoje, ano passado, ela veio aqui, ela disse, olha, mano, eu tô quase crente. Não bebo mais, não fumo mais. Depois que tu me deu aquela Bíblia, eu leio aquela Bíblia todos os dias. E eu tô quase crente, falta só aceitar Jesus. Por quê, irmão? Porque hoje elas veem o meu testemunho, né? E hoje eu sou feliz, irmão. Eu não preciso estar me prostituindo como eu estava antigamente. Aí você pode até dizer, missionária, mas a senhora era prostituta? Não. Não é esse tipo de prostituta que eu estou falando. A prostituição é o mundo, entendeu? E eu estava lá dentro do mundo, bebendo, fumando. Nunca fumei droga porque nunca quis, mas andei com pessoas que fumavam, andei com pessoas que roubavam, andei com pessoas que matavam, mas nunca provei disso. Por quê? Porque eu tinha uma concepção, o meu vício era cachaça. Eu só queria cachaça. Outra coisa eu não queria. Mas para a honra e glória do Senhor, eu sou liberta, né? Para a honra e glória do Senhor, a gente vai ler lá em João, né? Só para você entender. Só me achar aqui, tá? Aqui, amado. João 15. João 15, 16, né? O que a palavra de Deus diz aqui? Não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi, né?
que Deus está dizendo aqui para nós? Não foi nós que escolhemos a Deus. Foi Ele que nos escolheu. Foi Ele que nos chamou para estar aqui neste lugar. Foi Ele que nos trouxe para servir a Ele. Eu poderia estar lá no Maranhão, sendo missionária lá. Mas não foi lá que Deus me quis. Deus me quis aqui. Deus disse, não, eu vou te levar lá para o Pará. É lá que tu vai fazer a minha obra, né? Então você que é maranhense, você que é de outro lugar, que eu sei que aqui tem bastante maranhense, que nessa igreja tem muito, né? Você que é de Cametá, não sei de onde, seja de Bragança, seja de onde for, Deus, Ele não quer você lá. Deus, Ele quer você aqui. Porque muitas vezes, mas eu queria fazer a obra lá no Maranhão, sabe, pastora Elisângela? E ela diz assim, olha aqui, Gorete, Deus não te quer no Maranhão. Deus te quer aqui. Se Deus te quisesse lá, tu tinha ficado lá. E é verdade. Então medite nessa palavra. Foi Ele que escolheu você. Não foi você que escolheu Ele. Eu estou aqui porque eu quis. Não. Você está aqui porque Jesus lhe trouxe. Você que está nos visitando, você está aqui porque Deus, Ele usou um anjo dele, né? E foi lá na sua casa hoje. Ou foi ontem evangelizar você e foi buscar hoje você para o culto. Não pense você que você veio aqui à toa. Não, amados. Você veio aqui porque Jesus tinha um compromisso com você aqui nesse lugar. Deus, Ele lhe chamou nesse lugar hoje. Muitas vezes nós dizemos, eu vim porque eu quis. Não. O Senhor, Ele sabia o dia, a hora, o local que Ele ia encontrar você. O dia e a hora que Jesus me encontrou foi naquela calçada Porre. Quando eu ia para uma célula, eu não tinha esse corpinho, como diz o pastor Helder, de botijão. Eu era bem magrinha. E eu ia para a célula da missionária Ivana. Eu sou a única que resta dessa célula. Da primeira célula dela sou eu. Para você ver como Deus é fiel. Não tem a irmã Paulinha, não tem Jucirene, não tem a Mara. Eu nunca esqueci dessas irmãs. Foram as primeiras irmãs de célula que eu tive. Mas hoje elas não estão aqui. E a Bíblia diz que muitos são chamados e poucos são escolhidos. Talvez você diga assim, poxa, missionária, a senhora está dando espadada na gente. Não. Quero que você entenda que você foi chamado e foi escolhido para estar aqui nesse lugar. Porque Deus quer reinar através de você. Entendeu? Hoje eu estou aqui. Poderia ter sido elas. Mas Deus me escolheu. Mas eu quis a mudança de Deus na minha vida. Eu deixei Jesus entrar no meu coração. Naquele dia, naquela calçada, eu tomei uma decisão na minha vida. Eu disse, chega de sofrer. Chega de servir de lambaia do Satanás. Chega. Eu estava cansada. E ali eu tomei uma decisão. E muitas vezes, irmão, a gente está cansado. Mas Satanás, ele nos prende. Toda célula eu ouvia aquela mesma palavra. Você quer aceitar Jesus? E eu dizia, não, missionária Ivana. Eu ia para o culto, quando a igreja era lá na rua da missionária Ivana. Tinha um louvor que o pastor Helder canta. Que hoje, quando eu cheguei, o missionário dele estava cantando um parecido com ele. E eu me sentei ali, eu me lembrei. É um louvor do estilo reggae. Eu nunca mais vi esse louvor. Todo culto, o pastor Helder encerrava aquele culto com aquele louvor. E ali eu tinha vontade de aceitar Jesus. Mas eu olhava e dizia, não, eu não vou mais poder ir para a festa. Eu não vou mais poder beber. Não, eu não posso aceitar Jesus. E eu ia mais uma vez me embora sem conhecer Jesus por causa da minha vontade. Da vontade do meu eu. Mas naquele último dia, acho que Jesus me deu uma chance. E disse, olha, Gorete, eu estou te escolhendo para mudar a tua situação. E mais uma coisa, aquela mulher naquele dia, ela disse o meu testemunho. Ela disse, olha, o teu testemunho é muito bonito. Muito bonito. Tu já sofreu muito. Eu esqueci de dizer para os irmãos que eu fui dada por um velho. A minha avó me deu para um velho. E uma velha me criar. E aquele velho ele mexia comigo, irmão.
Essa é a palavra, né? E eu dizia para ele que eu ia dizer para minha avó. Ele dizia: diz, que a tua avó nunca vai acreditar. Olha a tua idade para a minha. E quando eu me casei com o missionário Vades, a gente tinha um problema muito grande no nosso casamento. Minha pastora e o meu pastor cansou de estar lá em casa até 2 horas da manhã, a pastora Elisângela. Eu não gostava que o Vades me tocasse de jeito nenhum. Eu tinha ódio, eu tinha nojo. O meu esposo, ele é muito carinhoso. Quando ele chegava em casa, assim, que ele me abraçava, aquilo me dava ódio, porque eu me lembrava daquilo. E ele dizia para a pastora, minha esposa não gosta de carinho. E ele não sabia por quê. Ele dizia: minha esposa não gosta de carinho, pastora. Quando eu toco nela, eu sinto que ela fica com raiva de mim. Irmão, e a pastora, ela conversava comigo. E um dia eu contei qual era o motivo, sabe? E desde aí, Deus, ele me libertou disso. Deus, ele me libertou. Por quê, irmãos? Às vezes você sofre tanto, que você acha que nem Deus pode mudar essa situação. Mas Deus, ele pode mudar essa situação. Então, jovem, você que um dia passou por tudo isso, Deus, ele não quer mais que você sofra. Hoje eu conto para vocês tudo isso que eu conto sem ódio. Mas há uns 6 anos, 7 anos atrás, eu contava com ódio mesmo. Hoje eu conto para vocês para glorificar o nome do Senhor. Para que você não caia no mesmo pecado. Para que você não aceite passar por tudo isso que eu passei. Hoje você pode ver a mídia. Naquele tempo eu não via. E quando a minha avó ia lá, eu chorava muito para ela me levar. E ela dizia assim: não, minha filha, eu não posso te levar porque eu não posso te dar um prato de comida. Nós somos 6 irmãos, só filha da minha mãe. E era só eu que eles não podiam dar um prato de comida. Os outros 5 moravam tudo com a minha avó. E mais 4 da minha outra tia. Todos eles comiam na casa da minha avó. Mas para mim eles não podiam me dar um prato de comida. Por isso eu sempre morei na casa dos outros, irmão. Desde pequena. E chegou um dia dele me dar para o meu padrinho. É outra coisa que eu não esqueço. A minha madrinha morreu. Ela morreu sofrendo porque eu não sei. E quando a minha tia chegou lá e disse: olha, eu vim trazer a Gorete para ficar aqui com o senhor. Porque a mamãe tem muito menino para criar. E ela não tem condição de ficar com a Gorete. E o meu padrinho olhou assim para minha tia e disse assim... Meu padrinho tinha dinheiro, né? Ele disse: nem eu tenho. Eu não posso também ficar com a Gorete aqui. Eu não posso dar um prato de comida para a Gorete também. E ali a minha tia pegou a minha sacolinha de volta e me levou de volta para a casa da minha avó. E foi quando a minha avó disse assim: essa menina parece o diabo, ninguém quer. Ninguém quer. Irmãos, e era a minha mãe que mandava dinheiro todo mês. A minha mãe se matava no garimpo trabalhando para mandar dinheiro. Ela que sustentava a gente, não era a minha avó. Mas hoje eu não tenho ódio da minha avó, sabe? Eu olho para ela e digo assim: eu amo a minha avó, sabe? Então, eu tinha ódio da minha mãe, por quê? Porque eu achava que ela era culpada de tudo que eu tinha passado. Muitas coisas ela nem sabia. E quando teve um encontro com Deus, ela estava aqui. Foi ali naquela igreja em frente ao Enéas. E eu fui fazer esse encontro com Deus. E lá, eu abracei a pastora Dina, como se fosse a minha mãe. E ali ela ouviu tanta coisa que tinha dentro de mim. E quando eu cheguei na igreja, minha mãe estava sentada lá na frente. E eu tive a oportunidade de pedir perdão para minha mãe. E quando nós chegamos em casa, eu fui contar a minha vida para minha mãe. E a minha mãe ali chorava igual uma criança. Porque ela não sabia que eu tinha passado por tudo isso. Muitas coisas ela não sabia. Que ela foi embora cedo para criar a gente. Não tinha como ela sustentar a gente lá no Maranhão. E ela foi para o garimpo para poder sustentar a gente. E ali ela chorou e disse: minha filha, me perdoa. Eu não sabia que a tua avó tinha te dado para os outros. Ela nunca me disse nada de que tinha te entregado para outras famílias. Tu tem tanto ódio de mim, por isso tu me chama de Francisca, por isso tu me deu o Mateus para me criar.
Eu não tenho culpa, minha filha, do que tu passou. E ali eu pude entender, eu disse, não, mãe, eu sei que a senhora não tem culpa. Né, irmãos? Muitas vezes a gente culpamos as pessoas erradas. Muitas vezes a gente acha que as pessoas são culpadas dos nossos problemas, do nosso sofrimento. E às vezes julgamos, metemos a vara, né? Metemos a espadada. E muitas vezes a pessoa nem tem culpa. Né? Essa era a minha vida há 35 anos atrás. Aliás, há 25, porque eu tenho 11 de ministério já. E esses 11, irmão, foram os 11 mais felizes que eu tenho. Hoje, eu posso dizer para vocês, eu amo a minha família, mas eu não sinto falta dela. Porque Deus, Ele me deu uma nova família, que foi o povo de Deus. Hoje eu digo isso com muito orgulho. Hoje eu tenho pai, tenho mãe, tenho irmão, né? Tenho primos, tudo quanto é tipo de parente eu tenho aqui. Né? Todos. Deus, Ele supriu a minha necessidade de uma família. E hoje eu dou glória a Deus pelo esse ministério, irmão. Então não interessa, não importa o que você está passando. O meu Deus, Ele é poderoso para mudar. O meu Deus, Ele é poderoso para transformar a sua situação. Só basta você dizer, eu quero. Né? A gente vai ter uma apresentação, né? Depois dessa apresentação a gente vai fazer uma oração, amém? Esse é o som da esperança. Nasci mais um dia, nasci como o sol.